Atenção, senhores vereadores. Recebemos uma denúncia solicitando a abertura de comissão processante contra esse vereador. Adotaremos os procedimentos previstos no Decreto-Lei Federal número 201, de 27 de fevereiro de 1967. Assim, solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da denúncia. Excelentíssimo senhor presidente em exercício da Câmara Municipal de Bauru, Estado de São Paulo. Denúncia de crime de responsabilidade político-administrativa e de improbidade administrativa com pedido de instalação de comissão processante e afastamento de mandato do gestor. Anderson Santiago dos Santos, brasileiro, casado, lavrador, portador da cédula de identidade RG número 35965-305-4 SSP-SP e no pleno gozo de seus direitos civis e políticos, devidamente inscrito como eleitor na zona 87ª, seção 113, tricentésima, 87ª zona, seção 113, sendo portador do título número 369406610108, inscrito no CPF-MF número 293975748884, residente e domiciliado nesta cidade de Bauru, na rua Guido Zambonato, número 360, Jardim Estoril 5, Centro, CEP 17016145, endereço eletrônico no e-mail pavalf1000@gmail.com. Vem muito respeitosamente à presença da Vossa Excelência apresentar pedido de instauração de comissão especial de inquérito para processar denúncia de crime de responsabilidade político-administrativa e de improbidade administrativa com pedido de instalação de comissão processante e afastamento do mandato do gestor. Em face do excelentíssimo senhor vereador presidente Marcos Antônio de Souza, com base na Constituição Federal, artigo 37, caput, com o artigo 11, inciso 1, da Lei Federal número 8.429, de junho de 1992, com o artigo 7º, incisos 1 e 3, do Decreto-Lei número 201/67, artigo 12, inciso 1, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município e artigo 65, inciso 2, parágrafo 1º do Regimento Interno, seguindo o rito estabelecido no que couber pelo artigo 5º do Decreto-Lei número 201/67, consoante razões de ordens fáticas e legais que passa a expor. Vamos lá. Número 1, da admissibilidade da denúncia, artigo 7º do Decreto-Lei número 201/67, estabelece que, artigo 7º, a Câmara poderá cassar o mandato de vereador quando utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. 3, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Parágrafo 1º. O processo de cassação de mandato de vereador é, no que couber, o estabelecido no artigo 5º deste Decreto-Lei. Na admissibilidade da denúncia, a Câmara de Vereadores ficará à consistência das acusações, se os fatos e as provas dão sustentabilidade, se os fundamentos são plausíveis ou ainda se a notícia do fato denunciado tem razoável procedência.
Os dispositivos legais acima são normas gerais para os municípios que os retratam em suas respectivas leis orgânicas e nos regimentos internos da Câmara Municipal. Os fatos denunciados têm submissão em normas jurídicas sancionatórias de alcance federal, como adiante exprimido. Número 2. Dos fatos e dos fundamentos jurídicos da denúncia. O denunciante é brasileiro nato, cidadão da República Federativa do Brasil, no exercício dos seus direitos conferidos pela lei maior, conforme os documentos em anexo. Portanto, possui plena legitimidade para apresentar a presente denúncia. O denunciado praticou infração político-administrativa grave, sujeita a apuração e sanção pela Câmara Municipal, conforme restará demonstrado a seguir. Um momentinho. Constata-se que, através de representação endereçada ao presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, Sua Excelência, o vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo, petição protocolizada na DAO, Diretoria de Apoio Legislativo da Casa de Leis, em anexo, e de gravações de áudio em arquivos de pendrive conhecidos da imprensa local, infere-se que o denunciado, Marcos Antônio de Souza, no exercício de seu mandato parlamentar e de gestor da Câmara Municipal de Bauru, pressionava o diretor de divisão de vigilância da Prefeitura Municipal, o senhor Aloísio Ramos, como agente fiscalizador do cumprimento de contrato administrativo de prestação de serviços de segurança patrimonial de escolas da rede municipal de ensino, tomados da empresa Essenza Segurança Patrimonial, na colocação de um suposto colaborador de campanha eleitoral, o senhor Reginaldo Oliveira. Como se infere da publicação de notícias na seção política, página 3 de reportagem do Jornal da Cidade, em entrevista ao jornalista Vinícius Lousada, publicada em 6 de março de 2021, o denunciado confessa a intermediação indevida de vaga de emprego para a pessoa a quem se obrigou dar atividade remunerada em serviços ligados ao interesse da administração pública, intermediado pelo representante da citada empresa contratada, o senhor Fagundes, tudo conforme consta no pendrive. Chama a atenção a materialidade do fato na expressão verbal de exigir satisfação sobre a pessoa do fiscal e gestor público da Prefeitura Municipal por meio de dados telemáticos de conversa de WhatsApp entre o denunciado e o senhor Reginaldo Oliveira, a quem respondeu: boa noite, dias conturbados ultimamente. Dei um ultimato no Aloísio. Vou amanhã cedo falar com ele. Está de férias, mas vai me atender. Paciência esgotou. Tal interlocução se deu no período noturno do dia 25 de fevereiro de 2021, por volta das 20h40, sendo inegável que tal conduta se refere à colocação de emprego ao suposto colaborador de campanha de quem alega ter recebido doação de campanha. Estranho, tratando de uma pessoa em estado de miserabilidade e vulnerabilidade social, doar serviços para a distribuição de santinhos. Apesar da questão se iniciar de atividade nas eleições municipais de 2020, não se pode descurar que o denunciado ofereceu vantagem ilícita para obtenção de voto e apoio na divulgação da sua candidatura à reeleição sobre a promessa futura de emprego. O colaborador, Reginaldo Oliveira, é vigilante.
A empresa contratada, conforme conversa de áudios anexados à representação entregues à Sua Excelência, o vereador Borgo, já vinha executando serviços de segurança patrimonial nas escolas da rede municipal de ensino, havendo interlocuções constantes do denunciado com o servidor público Aloísio Lisboa Ramos e o gerente da empresa contratada, o senhor Fagundes. O denunciante recebeu esses áudios na última segunda-feira, próxima passada, e dos arquivos recebidos, o executado praticou crime de corrupção passiva, estando no exercício de sua condição de gestor da Câmara Municipal, abusando de prestígio e tráfico de influência junto à municipalidade. A mera solicitação concretiza a materialidade do crime em espécie. A confissão do denunciado em matéria de reportagem jornalística na solicitação de colocação de seu colaborador, seguida com pedido de desculpas na ativação para conseguir cargo ou emprego junto ao Poder Executivo ou empresa contratada. A descrição fática acima tem subsunção com o artigo 317, parágrafo 1º do Código Penal in verbis, artigo 317, solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou a prática infringindo o dever funcional. Note que, no contexto dos fatos, inicialmente o denunciado fez a promessa de emprego enquanto estava em campanha eleitoral de sua reeleição de vereador, não podendo ser olvidado que a promessa de solicitação ou recebimento de vaga de trabalho para apoiador se apresentava concretizável, dado que o edil se valia de diversos cargos ocupados de correligionários na administração Clodoaldo Armando Gazeta. O pedido de desculpa, exprimido no áudio de sua fala, descreve o itercrimes de um agente político no exercício de cargo público de presidente da Câmara da Casa de Leis, em flagrantes crimes de responsabilidade político-administrativa e improbidade administrativa discorridos adiante. Apresentando esses fatos ao denunciado, o denunciante se via às voltas com a estranha atitude hierárquica do remanejamento do cargo de chefe de gabinete para o Poder Executivo e pedia prazo de 10 dias para a concretização, exigindo-lhe o silêncio quanto aos fatos relevantes descritos alhures. Contrariado, o denunciante lhe reafirmava que não queria ser removido para a prefeitura, entendendo ser ilícito o procedimento e que por mais de 4 anos sempre fez serviços externos como assistente parlamentar e não estaria pedindo assessoria alguma ao senhor presidente dessa Casa de Leis. Nisto, 2 únicas conversas de áudio demonstram a insatisfação do denunciante com o denunciado, dizendo: não quero mais nada que vem de você, com a finalidade rejeitado remanejamento para atender interesse do senhor Eduardo Janzon Avalone Nogueira, na nomeação ao cargo de assessor da presidência à pessoa do senhor Francisco Milano, o qual, estranhamente, tentaram indicá-lo chefe de gabinete desde o início dessa legislatura, contra interesse do ex-vereador Ricardo Pelissaro Loquete, eleito presidente desta Casa de Leis para o biênio 2021-2022.
obscura a senda do denunciado sendo cogitado por Avalone, então presidente do Partido Republicanos, como candidato a presidente da Câmara, ao invés de se manter fiel aos interesses do seu partido e do princípio da proporcionalidade da representação partidária no parlamento, a despeito do regimento interno desta Casa de Leis e da lei orgânica do município, ao que, até então, o Republicanos tinha 2 cadeiras. O denunciado já vinha exigindo que o denunciante aceitasse ser remanejado para o Poder Executivo e que não desse publicidade das interlocuções, de áudios arquivados no pendrive. No mesmo dia, 1º de março de 2021, em que o senhor Reginaldo Oliveira faz revelações do poder de influenciar no Poder Executivo, como fora revelado ao denunciante com a entrega de printers aos áudios de WhatsApp, objeto desta denúncia. Indicado o remanejamento nos cargos comissionados de chefe de gabinete, o braço direito do denunciado foi nomeado no lugar do denunciante, Vanderlei Antônio de Oliveira, e o senhor Francisco Milano como assessor da presidência, no lugar de Luiz Ricardo Ferreira, apelido de Rick, que ocupou o lugar de Vanderlei Antônio de Oliveira como assessor parlamentar. Foi para isso que o denunciado intentou distanciar o denunciante da Câmara Municipal e prometendo-lhe colocação no Poder Executivo, mostrando que estava praticando atos contrários ao decoro parlamentar, notadamente no que interessa nesta petição. Praticou o crime de concussão, descrito no artigo 316, caput, Código Penal, in verbis, artigo 316, exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Pena, reclusão, 2 a 12 anos e multa, redação dada pela Lei número 13.964 de 2019. A conduta do denunciado em relação ao denunciante, no dia 1º de março de 2021, no prédio da Câmara Municipal, buscando fazer remanejamento ilícito de servidor comissionado do Poder Legislativo, sob sua subordinação ao Poder Executivo, como contraprestação do silêncio do denunciado em relação à questão com o suposto apoiador eleitoral Reginaldo Oliveira, RG número 41.428.741 SSPSP, inscrito no CPF-MF número 356015548-70, em que teria havido simulação de doação de serviços de distribuição material eleitoral estimado no valor de R$ 200 em favor do então candidato, conforme se infere de gravação de áudio em interlocução que explicita algo não acontecido. Certo que o denunciado não resolveu seu problema com a ativação do senhor Reginaldo em sua campanha, a promessa de arrumar-lhe emprego mediante a solicitação direta do trabalho eleitoral se revela em sua atitude de desculpar-se com o fato de não ter honrado com sua palavra. Em favor de Reginaldo, o denunciado se ativou em solicitar a vantagem pessoal do prometido emprego aos senhores Aloysio Ramos, diretor de Divisão de Vigilância da Prefeitura Municipal de Bauru, e ao senhor Fagundes, gerente da empresa de vigilância contratada na condição de chefe do Legislativo bauruense. Esse fato apresentado pela pessoa do denunciante a si, fez com que o denunciado agisse na situação de elidir-se de possível responsabilidade do crime de corrupção passiva e inafastável, exigindo
artigo 316, caput do Código Penal, daquele o seu silêncio mediante a contraprestação de cargo comissionado no Poder Executivo em prol de sua renitente elição de responsabilidades político-administrativo, improbidade administrativa e criminal. Página 7. Não se pode olvidar que o senhor Aloísio Lisboa Ramos compõe a comissão processante da Corregedoria Administrativa do município de Bauru, da qual o senhor Leandro Douglas Lopes está ocupando o cargo de corregedor-geral, indicado na gestão Clodoaldo Gazeta, desde 31 de janeiro de 2020, e conforme noticiado no Jornal da Cidade, JCNet em anexo, indicado pelo pelo denunciado. Sendo destacado que o corregedor-geral ainda é membro do Conselho Municipal de Atenção à Diversidade Sexual, CADES, situado na Avenida Alfredo Maia, quadra 1, sem número, fone 014 99736 6656 014 3214 4806 e e-mail lopesleandro@live.com. Isso demonstra que a militância política do denunciado, pela ocupação de cargos comissionados por seus apaniguados, ainda é presente e se permite saber disso a partir dos fatos minudenciados nas interlocuções com Reginaldo Oliveira. É suspeito que Aloísio, juntamente com a ativação do atual corregedor-geral, sendo ambos membros de comissão processante permanente da Corregedoria Administrativa da Prefeitura Municipal de Bauru, tenha seriedade diante da influência indevida do denunciado, atual presidente da Câmara Municipal de Bauru. Número 3, dos aspectos ilegais da conduta. As condutas atribuídas ao denunciado ofendem moralidade, eis que denotam crimes contra a administração pública, eis que a circunstância de utilização do mandato para a prática de atos de corrupção e de improbidade administrativa, que se diga com veemência, é incompatível com a dignidade da Câmara Municipal e se mostra jungido com a falta do decoro da sua conduta pública, ainda mais como gestor público. Esse entendimento encontra guarida no artigo 7º, incisos 1 e 3, do Decreto-Lei número 201/67. Os ilícitos políticos administrativos são, por disposição do artigo 7º do Decreto-Lei número 201/67, em caso, em número de 2, item 1, utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou improbidade administrativa. Item 3, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Decorrem estes da transgressão em princípios básicos de ética político-administrativa a serem necessariamente observados pelos parlamentares municipais. A moralidade administrativa, ao lado da legalidade nas atividades públicas, constitui valores impostergáveis do exercício de toda e qualquer atividade pública. Pode-se disso o vereador praticar um fato tipificado como crime comum, como no caso vertente é também ilícito político-administrativo, pelo primeiro será processado no juízo criminal comum, dada a ausência de foro privilegiado, e pelo segundo, os acima alinhado na Câmara dos Edis. Como se depreende, as condutas penalmente relevantes descritas acima no artigo 217, parágrafo 1º, e no artigo 216, caput, ambos do Código Penal, devem ser coibidas
consoante os incisos 1 e 2 do artigo 7º do Decreto-Lei número 201/67, inciso 2, artigo 65 do Regimento Interno e inciso 2, artigo 12, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município de Bauru. Regimento Interno, artigo 22. O vice-presidente substitui o presidente em todas as suas ausências e impedimentos. Artigo 65. Perderá o mandato o vereador, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Lei Orgânica, artigo 12. Perderá o mandato o vereador, número 2, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Parágrafo 1º. Nos casos dos incisos 1, 2, 3, a perda do mandato será decidida por voto nominal de 2/3 da Câmara, mediante iniciativa da mesa ou de partido político representado na Câmara Municipal, assegurada ampla defesa. Redação dada pela emenda número 031, de 16 de agosto, /97. Não vou ler aqui a bibliografia, vamos pular. Parágrafo 1º. Desculpe. Nos incisos 1, 2 e 3, a perda do mandato será decidida por voto nominal de 2/3 dos membros da Câmara, mediante iniciativa da mesa ou de partido político representado na Câmara Municipal, assegurada ampla defesa. Resolução 349, de 26 de agosto de 1997. O tratamento do presidente da Câmara, enquanto denunciado por crime de responsabilidade político-administrativa e de crime de improbidade administrativa, deve ser outro distinto ao dado ao vereador não investido em atos de gestão administrativa. Haja vista a sua função imperiosa de direção administrativa absoluta no colegiado municipal. Daí, as normas do processo são as mesmas referentes ao de cassação política do prefeito, por força do artigo 7º, parágrafo 1º, assim redigido. O processo de cassação de mandato de vereador é, no que couber, estabelecido no artigo 5º deste decreto-lei. O primeiro óbice surge logo no recebimento da denúncia. O inciso 2 do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67 dispõe que, número 2, de posse da denúncia, presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura, consultará a Câmara sobre seu recebimento, decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão, será constituída a comissão processante, com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o presidente e o relator. Inelutável que, se a denúncia for oferecida contra o próprio presidente, pode ele recusar-se a efetuar a leitura em plenário. Não é o caso. Bem negar-se a consultar os pares sobre o recebimento, porquanto estará envolvido emocionalmente com a causa e, consequentemente, com candidez. O princípio da moralidade administrativa nos faz ser óbvio e ululante que o afastamento da função de presidente se torna imperativo e inafastável em outro inciso do mesmo artigo. Temos. Número 3. Recebendo o processo, o presidente da comissão iniciará os trabalhos dentro de 5 dias, notificando o denunciado com a remessa de cópia da denúncia e documentos que instruírem para que, no prazo de 10 dias, apresente defesa prévia por escrito, indique as provas que pretende produzir e arrole testemunhas, até o máximo de 10. Se estiver ausente do município, a notificação far-se-á por edital,
publicado 2 vezes no órgão oficial, com um intervalo de 10 dias, pelo menos contado o prazo da primeira publicação. A comissão referente é a processante, formada por 3 vereadores. A indicação das provas envolver documentos ou coisas existentes nos arquivos da Câmara, poderá surgir novo imbróglio se a denúncia for contra o presidente. Para isto, comum que surja a necessidade de exame de coisas ou arquivos e provas estantes na Secretaria da Casa Legislativa, uma vez que o processado é o gestor da instituição. Certo que, no caso vertente, é necessário a abertura de comissão parlamentar de inquérito para apurar fatos trazidos pelo denunciante ao conhecimento dos vereadores e da sociedade, com notícias de que contra a pessoa do presidente da Câmara Municipal recaem condutas que, no âmbito deontológico e criminal, não devem ser desconsideradas. O sítio das provas não pode ser um obstáculo intransponível à comissão processante, pelo simples fato de ser o delatado o dirigente administrativo do Legislativo. Inciso 5 do mesmo artigo 5º preceitua: concluída a instrução, será aberta a vista do processo ao denunciado para razões escritas no prazo de 5 dias e, após a comissão processante, emitirá parecer final pela procedência ou improcedência da acusação e solicitará ao presidente da Câmara a convocação de sessão para julgamento. Pelo visto, o presidente da Câmara, estando acusado, não deve ser o encarregado de convocar sessão para julgamento, processo político-administrativo, ao que não fará espontaneamente tal ato. Outra forma, não há que atenda ao bom andamento do processo, o afastamento apregoado. O inciso seguinte, de número 6, acentua: concluído o julgamento, o presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar a ata que consigne a votação nominal sobre cada infração. E, se houve condenação, expedirá o competente decreto legislativo de cassação do mandato. Não vai o presidente da Câmara expedir o decreto de cassação seu próprio mandato, mais um argumento inferidor do afastamento imprescindível. Além da configuração do crime de responsabilidade previsto no artigo 7º, inciso 3, do Decreto-Lei número 201/67, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Não obstante, os aspectos criminais que devem ser apurados pelas instâncias competentes, Ministério Público e Tribunal de Contas, a presente denúncia objetiva a apuração e a aplicação de sanção prevista no artigo 65 do Regimento Interno, com o artigo 12, inciso 2, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município, seguindo no que couber o rito do Decreto-Lei número 201/67. Regimento Interno, artigo 65, perderá o mandato o vereador, número 2, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Lei Orgânica, artigo 12, perderá o mandato o vereador, número 2, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Artigo 1º, nos casos dos incisos 1, 2, 3, a perda do mandato será decidida por voto nominal de 2/3 da Câmara, mediante iniciativa da mesa ou do partido político representado na Câmara Municipal, assegurada ampla defesa. Redação dada pela emenda número 031/16 de agosto de 97. As condutas tipificadas criminalmente relevantes, embora a persecução criminal não seja da competência dessa Casa de Leis, elas têm forte aspecto político, defendendo o decoro, as normas institucionais dos poderes municipais,
a moralidade dos órgãos locais diante de um fato delineado em improbidade administrativa de solicitar vantagem indevida para si ou para outrem no exercício do mandato de gestão como presidente da Câmara Municipal de Bauru. Estou lendo tal como está escrito, tá? E também, em tese, de exigir o silêncio de outrem sobre fatos que lhe recaem responsabilidades criminais, político-administrativa e de improbidade administrativa, que requer o seu afastamento das suas funções administrativas, preservando-lhe os direitos ao mandato eletivo até decisão final do egrégio plenário, proferida regimentalmente em resolução da mesa diretora. Número 3, letra A, do afastamento do presidente da Câmara. Dadas as considerações alhures sobre a condição do denunciado presidir essa Casa de Leis, estando no bojo da petição inicial a acusação de crime de responsabilidade por improbidade administrativa nos termos do artigo 11, inciso 1, da Lei Federal número 8.429, de 2 de junho de 1992, parágrafo único do artigo 20, é de rigor o afastamento do denunciado do exercício do cargo de gestor administrativo, sem prejuízo dos seus subsídios do mandato eletivo, sendo necessária tal providência para o impulso processual. In verbis, artigo 20, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual. Artigo 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe, número 1, da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quando a pena de ressarcimento, redação dada pela Lei 12.120 de 2009, destarte, o denunciado deve ser afastado de sua função na forma do dispositivo acima, ao que o vice-presidente desta Casa de Leis, no forma do artigo 22, acredito seja na forma do artigo 22, do regimento interno, o substituirá na gestão administrativa da presidência pelo prazo legal de duração do processo referido em verbis. Artigo 22. O presidente substitui o presidente em todas as suas ausências e impedimentos. Nesse caso, pode. Número 3, B. Da improbidade administrativa. O legislador ordinário reservou tutelar os princípios da administração pública, criminalizando condutas que atentam contra o interesse público por atos de improbidade administrativa, consoante o artigo número 11, inciso 1, da Lei Federal 8.429, de 2 de junho de 1992, in verbi. Artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação, omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições e, notadamente, número 1, praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência. Assim, está claro que a ativação do denunciado nas condutas denunciadas em pendrive, entregue formalmente ao edil Luiz Eduardo Penteado Borgo na condição
presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, conforme o recibo de protocolo em anexo, desborda em crime de responsabilidade, eis que demonstram fatos penalmente relevantes, dos quais o gestor público não deve estar bem sob as sombras, a bem do artigo 37, caput da Constituição Federal, como norteia implicitamente o artigo 11, inciso 1, da Lei Federal número 8.429, de 2 de junho de 1992. Voltando aos fins do Decreto-Lei número 201/67, este tem por finalidade precípua proteger a integridade e a regularidade dos institutos municipais, determinando ao gestor público, no caso vertente presidente da Câmara Municipal de Bauru, a correta condução de suas funções e o respeito aos estatutos e regulamentos locais. Neste sentido, as condutas do denunciado, além do aspecto criminal a ser investigado pela polícia competente, também ofende a Lei Orgânica Municipal no artigo 12, inciso 2, parágrafo 1º, in verbis, artigo 12, perderá o mandato o vereador cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Parágrafo 1º, nos casos dos incisos 1, 2, 3, a perda do mandato será decidida por voto nominal de 2/3 da Câmara mediante iniciativa da mesa ou de partido político representado na Câmara Municipal, assegurada ampla defesa à redação dada pela emenda número 31, de 16 de agosto de 1997. Não se pode admitir o desrespeito do chefe do Poder Legislativo no dever de se portar escorreitamente com os preceitos tutelados no artigo 11, inciso 1, da Lei Federal número 8.429, de 2 de junho de 1992, e o descaso com o interesse público local da representatividade por gestores probos, que, ao fim e ao cabo, é um anseio dos cidadãos bauruenses. Ao ignorar o dever de se manter límpido na ativação funcional do cargo de presidente da Câmara, como bem lhe foi conveniente, o denunciado demonstrou o seu caráter antidemocrático, egoísta por finalidade pessoal própria e de terceiros, atentando contra bem jurídico penalmente tutelado, administração pública. Portanto, senhor presidente, em exercício da Câmara de Vereadores, não restam dúvidas quanto à comprovação dessas ilegalidades praticadas pelo denunciado, sendo que este ilibado parlamento certamente não será conivente com condutas ilícitas. 3, letra C. Propostas de emendas legislativas pertinentes a crimes de corrupção de vereador. Para fechar arestas de desalinhos como esses enfrentados, este subscrevente sugere emendas na Lei Orgânica do Município para inserção de parágrafo único ao inciso 2 do artigo 12, de modo a coibir desvio de finalidade da atividade parlamentar, em que o edil confessa, no caso vertente, indicar pessoas para ocupação de cargos no Poder Executivo, e se conhece de ilicitudes graves contra si que ensejam a presente denúncia. Pela sugestão acima, em forma de encaminhamento apropriado pela mesa diretora, o dispositivo passaria a ter a seguinte redação: artigo 12. Perderá o mandato o vereador. Número 1. Quem infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Parágrafo único. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso de prerrogativas asseguradas a membros da Câmara Municipal ou a percepção de vantagens indevidas de qualquer natureza para o parlamentar ou para outrem. Número 3. Que deixar de comparecer em cada sessão legislativa, a quinta parte das sessões ordinárias da Casa, salvo licença ou missão por esta autorizada.
quando assim o decidir a justiça competente. Parágrafo 1º. Nos casos dos incisos 1, 2 e 3, a perda do mandato será decidida por voto nominal de 2/3 da Câmara, mediante iniciativa da mesa ou do partido político representado na Câmara Municipal, assegurada ampla defesa. Redação dada pela emenda número 031, de 16 de agosto de 97. Parágrafo 2º, no caso previsto no inciso 4º, a perda do mandato será declarada de ofício pela mesa da Câmara. Em arremate, sugere a inserção do inciso 5º ao corpo do artigo 65 do Regimento Interno, como causa da perda do mandato do vereador, que se utilizar do seu mandato em favor próprio ou alheio para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa, bem como alteração do termo 1, 2 e 3 para constar 1, 2, 3 e 4, no parágrafo 1º, cuja redação passaria a ser a seguinte: Regimento Interno, artigo 65. Perderá o mandato o vereador. Número 1, que infringir a qualquer das proibições estabelecidas no artigo 11 da Lei Orgânica do Município. Número 2, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Número 3, que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a 5ª parte das sessões ordinárias da Casa, salvo licença ou missão por esta autorizada, quando assim o decidir a justiça competente. Número 4. Número 5, que utilizar-se do mandato em favor próprio ou alheio para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Parágrafo 1º. Nos incisos 1, 2 e 3 e 5, a perda do mandato será decidida por voto nominal de 2/3 dos membros da Câmara, mediante iniciativa da mesa ou de partido político representado na Câmara Municipal, assegurada ampla defesa. Resolução 349, de 26 de agosto de 1997. Parágrafo 2º. Revogado 517, Resolução 517, de 27 de junho de 2013. Parágrafo 3º. No caso do inciso 4 deste artigo, a perda do mandato será declarada pela mesa diretora, então logo seja formalmente comunicada na decisão. Resolução 517, de 27 de junho de 2013. Número 4, pedidos. Pelo exposto, requer a Vossa Excelência o recebimento e processamento da presente denúncia, com base na Constituição Federal, artigo 37, caput, e no artigo 11, inciso 1, da Lei Federal número 8.429, de 2 de junho de 1992, com o artigo 7º, inciso 2, do Decreto-Lei número 201/67, seguindo-se o rito estabelecido pelo artigo 5º deste diploma legal, com observância do artigo 22 do Regimento Interno, quanto à substituição do denunciado, enquanto durar o processo de cassação de mandato, até final decisão soberana do egrégio plenário, caso seja absolvido dos termos acusatórios. Letra B. Diante dos fatos a apurar em face do presidente desta Casa de Leis, nos termos do parágrafo único do artigo 20 da Lei Federal número 8.429, de 2 de junho de 1992, requer, primeiramente, seja deliberado no plenário pelo afastamento do denunciado de suas funções de gestor público, preservando-lhe o exercício mandato de vereador, nos termos da Lei Federal número 9.504, de 30 de setembro de 1997. Letra C.
manifestação da consultoria jurídica, observado se não houver suspeição de impedimento e firmando a suspeição, seja requisitado manifestação de advogado com expertise para tanto, seja a denúncia lida na primeira sessão e prometida a sua aceitação ao plenário dessa Casa Legislativa. Letra D. Caso aceita, seja constituída na mesma sessão, a comissão processante, composta por 3 vereadores, sorteados dentre os desimpedidos. Letra E. Após a instalação da comissão processante, seja notificado o denunciado com a entrega da resolução de afastamento do mandato de gestão administrativa com o fito da convivência processual para apresentar defesa prévia por escrito e indicar as provas que pretende produzir, se quiser, podendo arrolar testemunhas nos lindes da lei. Letra F, espero que não vá até o W. Com defesa, seja emitido parecer da comissão processante sobre o prosseguimento ou não, submetendo o feito ao plenário. Letra G, sendo votado o prosseguimento da denúncia, seja determinado o início da instrução, designando os atos, diligências, audiências que se fizerem necessários para depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas arroladas. Letra H. Seja oportunizada ao denunciado a apresentação de razões finais no prazo legal e emitido o parecer final da comissão processante. Letra I. Ao final, seja julgada procedente a denúncia em sessão de julgamento no egrégio plenário desta Casa Legislativa por 2/3 de seus membros em votação nominal e aberta, com a competente perda do cargo de vereador e expedição de respectivo decreto legislativo de cassação de mandato. Letra J. Requer o apensamento de cópia de representação e anexo pendrive, endereçados protocolarmente à Comissão de Fiscalização e Controle, na pessoa de seu presidente, o excelentíssimo senhor Luiz Eduardo Penteado Borgo, como prova emprestada aos fatos. Letra K. Apresenta sugestão a proposta de emenda à Lei Orgânica do Município para inserção de parágrafo único ao inciso 2, para constar, parágrafo único, é incompatível com o decoro parlamentar, além dos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membros da Câmara Municipal ou a percepção de vantagens indevidas de qualquer natureza para o parlamentar ou para outrem. Letra L. Apresenta a sugestão a proposta de emenda ao regimento interno para a inserção do inciso 5 ao artigo 65. 5. Que utilizar-se do mandato em favor próprio ou alheio para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Parágrafo 1º, nos incisos 1, 2, 3 e 5, a perda do mandato será decidida por voto nominal de 2/3 dos membros da Câmara, mediante iniciativa da mesa ou do partido político representado na Câmara Municipal, assegurada ampla defesa. Resolução 349, de 26 de agosto de 1997. E letra M. Em qualquer caso, seja comunicado o resultado à Justiça Eleitoral, ao Ministério Público Estadual, desde já. Nestes termos, pede e espera deferimento Bauru, São Paulo, 8 de março de 2021, Anderson Santiago dos Santos,
título eleitoral 3694-0661-0108, denunciante. Lido, presidente. Obrigado, senhor primeiro secretário. Antes da gente dar prosseguimento aos trabalhos, eu quero pedir desculpas à Camila, que ela é do Conselho de Políticas Públicas para as Mulheres. A Camila, ela ia fazer a fala dela na semana passada, houve o óbito da mãe do Carlinhos, ela gentilmente entendeu e está pronta para fazer a fala também. Peço desculpas, Camila, em nome da Câmara Municipal, pela demora, mas é o regimento e a gente precisa seguir aqui. Já nós vamos dar a palavra para você. Muito obrigado. Atenção, senhores vereadores. Presidente, pela ordem. Oi? Pela ordem. Tá, deferido, vereador Borgo. Eu tenho minhas dúvidas se pode tergiversado o assunto, porque nós estamos no meio da leitura de um pedido de processante. Então, com todo respeito a todos os envolvidos, mas eu tenho minhas dúvidas se pode sair do assunto. Tá? Se não tem que seguir o rito do decreto 201. Outra questão é se vai ser aberta a palavra aos vereadores para justificativa de voto ou para se manifestar em respeito ao esse pedido de processante. Muito obrigado, presidente. Será aberto, vereador Borgo. A questão da fala de pedido de desculpas à senhora Camila é por uma questão de educação, pelo longo pedido de comissão processante. E haverá sim... Presidente, pela ordem novamente. Sim, senhor. Do jeito que Vossa Excelência fala, o senhor quer dizer então que esse vereador aqui não tem educação? Eu só estou tentando dar sequência ao rito 201, sabe? O rito 201 não permite esse tipo de aparte. Eu só gostaria que Vossa Excelência permite a lei. Acho que a maior educação que existe é o seguimento da legislação. Também tenho sentimento, desculpa a parte que estava para fazer o pronunciamento, mas isso aqui é uma casa de leis e nós devemos seguir o rito da legislação. Muito obrigado, presidente. Tudo bem, vereador. Atenção, vereadores. De tudo que foi lido ali, nós vamos votar aqui a abertura ou não de uma comissão processante. É isso que cabe a este presidente colocar em votação se vai ser aberta ou não uma comissão processante na casa. Todo o demais que foi escrito pelo denunciante, inclusive pede mudança no regimento interno, pede mudança na lei orgânica do município, lê o tempo todo o regimento para nós, como se a gente desconhecesse o regimento, isso não será votado. O que vai ser votado aqui é se abre ou não uma comissão processante. O pedido de abertura de comissão processante está em discussão. Presidente. Sim, vereadora Chiara. Eu gostaria de pedir que a votação fosse nominal e invertida. Tudo bem, vereadora. Está deferido. Borgo, pode falar. Eu gostaria de me manifestar, de ter a palavra. Sim. Em relação a esse pedido. Um minutinho, nós vamos colocar o tempo aqui para o senhor fique à vontade. Bom, boa tarde a todos os vereadores, a toda a população que nos assiste, a imprensa. Em relação a essa matéria, há acho que 2 semanas mais ou menos eu recebi do denunciante a presença dele aqui na Câmara, acho que ele veio fazer a rescisão, enfim, ele estava na Câmara, ele pediu para conversar comigo e mostrou no celular uma gravação e queria me entregar um material, de forma a seguir o rito. Eu sou advogado, eu conheço o rito processual, eu pedi para que ele, se tivesse alguma informação, que ele formalizasse na casa, na DAO, tá? Não que não possa ser feita denúncia anônima, mas como nós temos a indicação de materialidade e o denunciante como pessoa conhecida, pedi para que ele formalizasse essa denúncia. Essa denúncia foi formalizada na Comissão de Fiscalização e Controle, aonde de imediato esse presidente, que no caso eu sou presidente da Comissão de Fiscalização, e seguindo o artigo 54C, que diz que compete à Comissão de Fiscalização e Controle fiscalizar os atos do Poder Executivo e Legislativo, inclusive os da administração indireta, sem prejuízo da fiscalização exercida com fundamento em outros dispositivos constitucionais. Ou seja, no entendimento desse vereador,
não pode ter prejuízo da investigação, da fiscalização, nos termos do artigo 37 da Constituição, que reza, dentre outros, sobre o princípio da impessoalidade e da moralidade. Foi nomeado na reunião, nós pedimos, aliás, para que tirasse cópia desse procedimento e encaminhasse a comissão de ética, presidente, a vereadora Estela, porque também tem indícios de... Aqui ninguém está acusando ou comprovando nada, são indícios para apurar, e foi encaminhado cópia do processo para a vereadora Estela. Na próxima reunião, foi nomeado o vereador Guilherme Berriel como relator, e no mesmo dia, questão de horas, foi dado um parecer para encaminhar todo o processo à comissão de ética. Esse vereador aqui até estranhou, porque eu levantei na DAO se tinha sido feito carga do processo, se aquele processo, depois da nossa reunião, onde foi nomeado o relator, e com a juntada do parecer, se tinha sido feito carga do processo, ou seja, se esse processo tinha saído da DAO. Por que eu digo isso? Porque esse processo não saiu da DAO para dar o parecer, ou seja, o parecerista, ao que tudo indica, sequer ouviu os áudios que estavam no pendrive. Novamente, se o processo não saiu da DAO, o pendrive com as provas, os áudios e algumas matérias digitais estavam anexos a esse processo. Se ele não saiu da DAO, é porque ninguém ouviu mais esses áudios, essas matérias de provas. Inclusive, também peticionei pedindo um questionamento, porque a partir do momento que esse processo vai só para a ética, tá, fica proibido de fiscalizar o servidor público Aloysio. Se o processo vai ser investigado contra Vossa Excelência pela ética, e até concordo que seja feita essa investigação, porém, a comissão de fiscalização não pode deixar de investigar e fiscalizar as denúncias contra o servidor Aloysio, sob pena, salvo o melhor juízo e com a devida vênia, de prevaricar, porque nós temos de ofício sim que fiscalizar. E agora, presidente, por que digo isso? Porque surgem novas denúncias do envolvimento do corregedor-geral da Prefeitura, Leandro Lopes, que estaria envolvido com Vossa Excelência, ou seja, Vossa Excelência indica para contratação o consultor jurídico desta casa, e nós, que é o presidente do seu partido, que foi nomeado, inclusive, antes da posse de alguns vereadores que eram suplentes e deveriam tomar posse. Então, Vossa Excelência consegue indicar o presidente do seu partido como consultor jurídico desta casa. E agora há indícios que o corregedor-geral da Prefeitura seria indicação do senhor. Ou seja, não podemos fiscalizar os servidores da Prefeitura por esse entendimento que está constando agora na casa, porque a comissão de fiscalização não poderia investigar servidor público. Aí o corregedor da Prefeitura que deveria investigar, sabe, isso aqui não é brincadeira, nós estamos no parlamento. Nós temos aí 300, 400 mil pessoas que acreditam no nosso trabalho. Então, sim, eu acho, presidente, o inquérito policial, pela jurisprudência do nosso país, ele é considerado como meio de defesa. Então, entendo, presidente, pelos sérios indícios de afrontamentos ao 54C do nosso regimento interno, ao artigo 37 da nossa Constituição Federal e ao artigo 11, inciso 1º, da Lei 8.429/92, que seja assim recebida a denúncia. Isso não quer dizer que estaria condenando Vossa Excelência. É uma oportunidade que Vossa Excelência tem de esclarecer os fatos perante esta casa e perante a opinião pública. Essas eram as palavras que eu tinha para pontuar. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Eu gostaria, presidente. Vereador Meira. Fica à vontade, vereador. Eu gostaria aqui de me manifestar no seguinte sentido. Vamos imaginar que o Anderson, que é o denunciante, estivesse com cargo comissionado hoje na Câmara Municipal. Essa denúncia não teria sido levada para nós. Não vinha. Então, o Anderson, ele denuncia, e diga-se de passagem, eu já participei de outros pedidos de processante aqui nessa casa,
ele fez por meio do seu advogado, ele fundamentou muito bem o pedido, muito bem. Então, se o Anderson estivesse hoje ocupando um cargo comissionado dentro da Câmara Municipal, esses fatos não estariam à nossa disposição e ao nosso conhecimento hoje. Então, bastou uma tomada de decisão que contrariasse o interesse do Anderson para que o Anderson viesse a público trazer fatos, ao meu ver, de natureza muito grave, mas muito grave mesmo. Tanto o vereador Borgo, que tinha recebido, e ele tinha me comunicado, inclusive, ele falou, olha, recebi um farto material aqui e eu vou, na condição de presidente da Comissão de Fiscalização, pedir abertura de um procedimento para que nós pudéssemos apurar isso aí, independentemente daquilo que a Comissão de Ética vai apurar. São duas comissões independentes que têm as suas autonomias, que têm as suas responsabilidades e nada impede que as duas comissões possam apurar simultaneamente o caso. Mesmo porque, como bem dito pelo vereador Borgo, nós temos uma denúncia contra um servidor público municipal que pertence ao Executivo. Então, foge a competência da Comissão de Ética, que tem responsabilidade única e exclusivamente para apurar atos de parlamentares dessa casa. Então, a denúncia, ao que eu vi agora, eu não tinha conhecimento na sua plenitude, mas eu consegui ouvir atentamente, e hoje eu fui comunicado pelo denunciante Anderson que ele havia protocolado o pedido. Eu vejo, viu, senhor presidente, que quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. O senhor tomou a sua decisão, o senhor também fez o seu registro por meio de um inquérito policial, né, que é um direito seu, mas nada impede que essa Casa de Leis faça essa apuração. Se, porventura, extrapolar as atribuições de uma comissão processante, que o inquérito policial que Vossa Excelência já instaurou, já pediu a instauração dele, ele também vai apurar aquilo no que diz respeito à conduta criminal. Então, eu entendo que é um momento para que, de fato, essa casa tenha seriedade e responsabilidade de apurar um fato, independentemente de quem quer que seja. Eu acho que comissão processante, em que pese ela trazer assim consequências não muito agradáveis para quem está sendo acusado, né? Mas ela é necessária a partir do instante em que nós temos fundamentado um documento bastante extenso, como o vereador Ubiratã acaba de ler, e eu entendo que nós temos que acolher pelo recebimento dessa processante. Essa é a minha manifestação, senhor presidente. Eu agradeço. Obrigado, desde vereador. já a oportunidade. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra, por favor? Presidente. Pois não? Quem é? Estela? Estela. Pois não, Estela. Pode falar, fica à vontade. Bem, como presidente da Comissão de Ética, eu quero dizer que não recebi o expediente. Eu recebi um xerox do ofício encaminhado pelo ex-funcionário Anderson, dirigido ao vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo. Portanto, é fato, Borgo, que o expediente não deve ter saído de lá, porque para mim não veio. E até onde eu me informei com a DAO, alguns, e não foram poucos, alguns procedimentos e diligências foram determinados por Vossa Excelência através da Comissão de Fiscalização e Controle. Portanto, em que pese nossa divergência de opinião quanto às competências estabelecidas no artigo 54 para a Comissão de Fiscalização e Controle, pelo quadro restrito de funcionários que temos hoje, não me parece, né, um princípio lógico que diligências idênticas sejam encaminhadas e tocadas por duas comissões, como, por exemplo, eventuais degravações, o que também precisa ser discutido. Me estranha também que, na última semana, apesar de um parecer do vereador Guilherme Berriel, a quem Vossa Excelência disse que indicou como
como relator, não houve reunião ordinária da Comissão de Fiscalização e Controle. Portanto, um parecer que ainda carece de apreciação quanto à permanência ou não de parte desse processo na Comissão de Fiscalização e Controle por parte de todos os demais pares que compõem democraticamente, representando os seus partidos políticos na Comissão de Fiscalização e Controle. Eu não vou adentrar ao mérito do que foi lido, longamente lido. Tive, nesse pouco tempo de permanência do Anderson nesta Casa de Leis, poucas oportunidades de falar com ele, mais de obas e olás do que qualquer conversa mais aprofundada. E salvo o melhor juízo, se a peça vem junto, subscrita por um advogado, eu fico surpresa com a capacidade elaborativa do Anderson, que acho que, inclusive, naquele primeiro momento, poderia ter sido muito bem também o assessor jurídico da casa, porque além de um domínio da questão jurídica, em que pesa uma peça um pouco cansativa, repetitiva, também parece que tem um dom parlamentar, porque propôs praticamente uma reforma da legislação municipal. De qualquer maneira, quero dizer que aguardando o expediente para que esta comissão que presido possa se pronunciar, eu quero dizer que levarei em conta os pressupostos processuais da peça que foi lida agora, a legalidade das provas trazidas, deixar claro que não tenho nenhum, e tenho certeza absoluta que os demais pares dessa casa também não têm, nenhum compromisso em ignorar denúncia ou apuração de eventual quebra de decoro por quem quer que seja. Não tenho. Da mesma maneira, deixo claro aqui que também não tenho nenhum compromisso, nenhum, seja por cobrança de qual esfera for, não tenho nenhum compromisso com qualquer denuncismo que seja irresponsável. E se é verdade que se espera, que a sociedade espera, sempre espera, que não haja por parte desta Casa de Leis qualquer conivência com eventuais condutas ilícitas, tampouco se pode haver a permissão para instrumentalização de mecanismos internos da ação parlamentar. Portanto, esta vereadora diz aqui agora aos senhores, à imprensa que nos acompanha, ao povo que nos acompanha em casa, que o nosso senso de responsabilidade com o mandato, com a legislação e com o direito de qualquer munícipe esbarra e encerra a sua amplitude, vai se encerrar no momento que nós percebemos qualquer possibilidade desta instrumentalização para o patrocínio de guerras privadas ou de promoções pessoais. No mais, vamos votar aqui hoje com toda a tranquilidade do mundo, sabendo que esta casa é cônscia da sua responsabilidade diante dos grandes problemas que a nossa cidade atravessa e dentro de toda a ética e de todo o respeito que nós devemos a todos aqueles que estão aqui, porque foram legitimamente eleitos, assim como nós o fomos. Era isso, senhor presidente. Ok, vereadora. Mais alguém gostaria de fazer o uso da palavra? Não? Eu gostaria, senhor presidente. Vereador Guilherme. A palavra está com o senhor. Eu queria dar meu posicionamento do meu relatório na Comissão de Fiscalização e Controle. O meu entendimento é bem claro. Claro, existem N entendimentos, todo mundo tem um entendimento. O meu entendimento é o seguinte: o artigo o 54 da Comissão do Regimento Interno é muito claro, mas é claríssimo para mim. A Comissão de Fiscalização e Controle tem que fiscalizar os atos do Poder Legislativo e do Poder Executivo, os atos.
do poder, CNPJ, não a conduta. A gente na fiscalização só pode fiscalizar o CNPJ, a conduta do CNPJ, a conduta do CPF, da pessoa, do vereador, ou mesmo do funcionário do executivo. O funcionário do executivo, se a gente for resolver investigar a denúncia de cada funcionário do executivo, a gente fica louco. Não tem corregedoria interna a prefeitura, igual a polícia militar tem. A corregedoria interna da prefeitura que fiscalize os atos dos seus servidores. Por que o legislativo vai ter que fazer isso? E a comissão também, a comissão da fiscalização é para fazer a fiscalização do CNPJ, os atos do poder, isso é bem claro. As atitudes do vereador, de cada um tem a sua atitude, e se fizer coisa errada, vai pagar, você entendeu? É na comissão de ética. Esse é o meu entendimento. Eu sou a favor de investigar, aliás, todos nós vereadores e toda a sociedade está esperando isso de nós. Então, eu sou a favor da investigação. Levanta-se o que tiver que levantar e toma as medidas cabíveis. É só isso. Obrigado. Obrigado, vereador Guilherme. Mais alguém gostaria de se pronunciar? Ok. Bom, eu vou usar a palavra. Eu gostaria, vereador. Quem é? Vereador Mané? Pois não, vereador. Palavra está com o senhor. Fica à vontade, Vossa Excelência aí. Não, pode. Não, eu aguardo o senhor falar. Tá com o tempo do senhor já. Senhor presidente, demais vereadores, população que nos assiste, que nos ouve, eu gostaria só de externar aqui, na verdade, esse pedido de comissão processante vem com acusações muito graves. De fato, isso já foi requerido na comissão de fiscalização, pelo que a gente tem ciência, foi apreciado pelo relator e requerido para direcionamento na comissão de ética, o local que eu entendo também adequado para apurar eventuais desvios de procedimentos e de condutas do vereador que vem sendo acusado. Eu acho que é importante apurar e, em decorrência disso, certamente pode ter algumas outras instâncias a serem percorridas. Por exemplo, se identificar condutas equivocadas de servidores da prefeitura, se porventura ocorreu alguma conduta equivocada de terceirizados da prefeitura. Então, eu acho que isso, obviamente, pode ser esgotado e deve ser esgotado com muito afinco na comissão de ética. Se ainda não tem expediente na comissão de ética, independentemente do resultado que se tem hoje, na abertura ou não da comissão processante, eu particularmente vou requerer ao presidente que se abra essa apuração na comissão de ética. Então, qualquer vereador que quiser assinar comigo, amanhã vou fazer o pedido de abertura da investigação na comissão de ética para que isso possa ser esclarecido e dado o direcionamento, independentemente do que for a votação e da maneira como se votar hoje. Por quê? Existem acusações graves, devem ser esclarecidas e colocadas à população. Entendo eu que as comissões temáticas devem realmente fazer o seu trabalho dentro da Casa de Leis, antes até de partir para uma eventual comissão processante. Então, acho que isso é importante a gente podemos caminhar com as três coisas em conjunto: comissão processante, comissão de fiscalização e comissão de ética. Enfim, não sei se é dessa maneira. Aliás, e além disso, o inquérito policial
Então, não sei se é dessa maneira que a gente consegue resolver e esclarecer todos os fatos. Por quê? Quem errou, se errou, tem que ser penalizado, tem que ser punido, tem que ter todas as restrições. Então, senhor presidente, eu fico aqui à disposição, caso eventualmente não tenha tido ainda expediente, Vossa Excelência, como presidente, não tenha determinado a apuração na Comissão de Ética, entendo que deve se iniciar desde já para esclarecer esses fatos pela Comissão de Ética. Por hora é só, faço reserva do meu tempo. Obrigado, vereador. O senhor ainda dispõe de 7 minutos. 6 minutos. Deixa eu só responder essa questão que o senhor falou, antes de eu começar a fazer uso da palavra aqui, vereador. Não depende deste presidente para encaminhar para a Comissão de Ética. Houve uma votação de um membro, relator, na Comissão de Fiscalização e Controle, pedindo para encaminhar o processo para a Comissão de Ética, e esse pedido deveria ter sido votado na terça-feira passada, numa reunião ordinária da Comissão de Fiscalização e Controle, que não ocorreu, para que os outros membros, votando também junto com o relator, esse processo, esse pedido, essa denúncia, seria encaminhado para a Comissão de Ética. Então, é por isso que a vereadora Estela fala que não chegou ainda oficialmente para ela. Presidente, pela ordem. Vou dar pela ordem do senhor. Por conta desta questão que está dependendo de sair da Comissão de Fiscalização e Controle para a Comissão de Ética. Pode falar, vereador Borgo. Seguindo a orientação do diretor de apoio legislativo dessa casa, do senhor Ronaldo, a orientação que ele me passou é que não seguiria o trâmite regimental da indicação de processos, portanto, de projetos de lei. Portanto, regimentalmente, seguindo a orientação do Ronaldo, eu não teria o prazo do que é dado dos 6 dias ou dos 2 dias, como é feito com os projetos de lei. Tá? Então, em momento algum, discordo de Vossa Excelência, que deveria ter tido reunião ordinária e votação na semana passada, até porque quem chama essas reuniões é o presidente. Isso aí fica a escolha, de acordo com o regimento, do vereador presidente da comissão, e não de outros vereadores de outras comissões ou de Vossa Excelência, que pese o poder de Vossa Excelência, mas querer dizer quando que o presidente da Comissão de Fiscalização deve chamar uma reunião contra o regimento, isso aí, desculpa, mas não cabe, acho que a Vossa Excelência. Volto a dizer, estou seguindo a orientação do diretor da Casa, da Diretoria de Apoio Legislativo. Agora, para esclarecimento, esse processo já foi devolvido hoje, com questionamento ao vereador Guilherme Berriel, se realmente nós temos o poder de fiscalizar ao menos os servidores do Executivo ou não, porque CNPJ não pratica ato por si, quem pratica são pessoas físicas. Enfim, era esclarecimento que eu tinha a fazer. Okay. Questão de ordem, vereador presidente. Pois não, vereador. Eu também gostaria só de fazer uma parte, porque e nem estou falando em relação à questão do direcionamento em decorrência da comissão de fiscalização, enfim, está seguindo o trâmite lá e obviamente, de acordo com o regimento. Quando eu digo que Vossa Excelência poderia abrir um pedido de abertura para a investigação da Comissão de Ética em decorrência das prerrogativas do presidente. Não fazendo, obviamente, é isso que eu estou falando. Vamos pedir, através do gabinete, para que a Comissão de Ética, então, crie-se um expediente e comece a fazer a investigação e apuração de tudo que foi denunciado a esta casa e também trazido hoje com mais propriedade e informações nesse pedido de comissão processante. Então, é algo paralelo, nem me referi à questão da sequência ou não da apreciação da comissão de fiscalização, mas eu agradeço desde já Vossa Excelência pela informação e resposta. Olha, vamos lá então. Primeiro, para falar que aqui não foi uma crítica, vereador Borgo, que o senhor não se reuniu na terça-feira, talvez o senhor entendeu assim, O que eu entendo de comissões
quando tem um processo tramitando na casa, as sessões ordinárias, necessariamente, elas precisam ocorrer. Isso é o que eu entendo. Nós poderemos depois fazer uma consulta ao jurídico. Somente as sessões extraordinárias que cabe ao presidente da comissão fazer a chamada da reunião ou não. Então, tem um processo importante acontecendo na casa, tem uma denúncia, né, acontecendo na casa, e todos esperavam que a reunião acontecesse na terça-feira, às 10 horas, que é a sessão ordinária. Mas não é em nenhum momento uma crítica. Eu vou fazer uso da palavra agora, se os senhores me permitirem. Bom, vamos lá. Primeiro que nós estamos tratando aqui é uma questão ligada a pontos eleitorais, puxando lá as eleições do ano de 2020. Esses assuntos, necessariamente, eles precisam ser denunciados à Justiça Eleitoral, que cabe investigar se o candidato cometeu algum crime ou não. Ora, por que algo que aconteceu em outubro do ano passado, novembro, já nem lembro mais, veio à tona agora? Acho que é uma pergunta para a gente perguntar. Agora, já imaginou os senhores vereadores e as senhoras vereadoras, se a moda pega e toda vez que tiver alguém que falou que por algum motivo brigou com o vereador, falou que trabalhou para o vereador e não recebeu, nós vamos trazer o assunto aqui para a Câmara Municipal? Uma cidade de 400... Eu vou pedir para o senhor respeitar... Não, eu vou pedir para o senhor me respeitar, que o senhor teve o tempo do senhor... Não, senhor, então? O senhor vai ter o tempo no final para o senhor falar. Eu só não quero que o senhor... O senhor já está se defendendo pela denúncia, é isso? Não estou me defendendo. O senhor, por favor, não corta meu raciocínio. Então, já começa por aí. Se a moda pega, se toda vez que alguém tiver um problema eleitoral ou qualquer desafeto, nós vamos começar a receber denúncias e abertura de comissão processante nessa casa? É só uma pergunta. Segunda questão, foi falado aqui do Leandro Lopes, né, que está envolvido o Leandro Lopes, não vi aonde, em que momento que o corregedor-geral Leandro Lopes participou de alguma coisa, ele que fez um excelente trabalho no governo Gazeta, e foi um dos poucos, talvez o único, que permaneceu nesse governo, dado ele e a sua equipe, obviamente, dado a qualidade do seu serviço, né? Então, é algo que também me chama a atenção envolver um outro nome. Seguindo, o denunciante, ele fala que ele tomou, ele teve as informações desta questão minha, que seria um problema eleitoral, no dia 1/3, dia 1/3. Ocorre que existe áudio do cidadão me chantageando, que inclusive a imprensa teve acesso, que ele fala que ele quer um cargo na Câmara Municipal, mas ele não quer vir na Câmara. Esse áudio é do dia 15/2. Isso está degravado e com ata notarial registrado no 3º cartório de Bauru. Eu consigo comprovar para vocês, só com esse detalhe, inclusive eu tenho cópia aqui, e vou encaminhar no WhatsApp de todos os vereadores, que o cidadão já vinha tratando do assunto de cargo 15/2, e ele fala que ele teve a denúncia agora no dia 1º. O possível crime desse vereador aqui seria de pressionar o Aloísio, né? O Aloísio foi muito claro ao Jornal da Cidade, à época da matéria, que em nenhum momento, nem este vereador, nem nenhum vereador nunca o pressionou para qualquer tipo de solicitação. O que mais chega no gabinete do vereador são currículos de pessoas pedindo para trabalhar. E enviar currículos adiante não é nenhum crime. Ainda mais neste caso, que não foi confirmado nem o serviço para o cidadão, tal do Reginaldo, porque, infelizmente, provavelmente não fazia o perfil da empresa, nenhuma das outras que este vereador também encaminhou. Mas eu jamais vou deixar, e vou atender munícipe no meu gabinete, pedindo, pelo amor de Deus, precisando trabalhar, jamais vou deixar de encaminhar currículo para frente. Agora, isso não é
forçar ninguém, pedir, obrigar ninguém, até porque quem sou eu para exigir alguma coisa de alguém, né? Então, nós estamos num momento mais difícil do país, de desemprego, e é muito lamentável isso que está acontecendo, né, desse cidadão que não foi contratado pela empresa, vir agora com esse assunto. O vereador Meira foi muito feliz quando fala que a denúncia vem à tona justamente depois que o Anderson é dispensado. Ora, está na cara. Por que foi dispensado? Foi dispensado porque o ex-presidente saiu, não está mais na Câmara Municipal. E ele aqui no dia 1º, na sessão do dia 1º, passa 1 hora comigo no meu gabinete me chantageando. O Anderson. Me chantageando. E eu não cedo às chantagens, não me curvo a esse tipo de manobra de pessoas que vêm falar que tem alguma coisa contra mim. E é por isso que ele fez essa denúncia. Porque eu não me curvei e não me curvarei, ainda mais de pessoas que falam que quer emprego, mas que não vai vir na Câmara Municipal. Eu tenho que honrar pelos recursos públicos, pelo erário público. Era muito cômodo para mim ter deixado o cidadão aqui trabalhando, ou com o cargo, vamos colocar melhor assim, e nada disso estaria acontecendo agora. Simples assim. E para o senhor Borgo, com todo o respeito a Vossa Excelência, o senhor colocou agora há pouco aí que o vereador Guilherme se posicionou, que tem que mandar para a Comissão de Ética. Eu entendo que todos os pares precisam ser respeitados na nossa casa. Todos. Então, se o Guilherme entendeu que tem que ir para a Comissão de Ética, coloque em votação na comissão. Não é uma questão de eu não concordei com o que ele colocou, que eu não vou dar andamento. E mais, vereador Borgo, com todo o respeito que o senhor sabe que eu tenho por Vossa Excelência, uma comissão processante é algo muito sério. E esse discurso de que, se você não deve nada, não tem problema, abre. Mas isso se chama, na política, fritar as pessoas. Reuniões, mais reuniões, vereador está sendo investigado, vereador está sendo investigado. Isso você vai enterrando a reputação de uma pessoa com assuntos que poderiam ser tratados na comissão de ética, por exemplo. Eu, por exemplo, tenho dúvidas o que Vossa Excelência ficou falando, por exemplo, no dia 1º, na segunda-feira, no mesmo dia que eu fui chantageado aqui, na hora da sessão, o que o senhor ficou conversando no estacionamento por 1 hora com os denunciantes, lá no cantinho perto da guarita. Eu tenho dúvidas, por exemplo, quando o senhor Anderson fala comigo na quarta-feira, dia 3, às 21h20, tudo comprovado por mensagem, falando que está indo na casa do senhor às 22 horas, numa quarta-feira à noite, que o senhor mesmo falou que recebeu ele lá. Depois, na quinta-feira, no dia 5, no dia da denúncia, que o senhor recebeu, o senhor fica mais 25 minutos conversando com o denunciante, logo após a denúncia ter sido protocolada aqui. Tudo isso tem registro das câmeras, eu não estou inventando nada. Somado tudo isso, com o fato de Vossa Excelência ter pedido novas eleições na mesa diretora, me faz pensar que o senhor gostaria muito que essa denúncia me colocasse numa situação bem delicada aqui, a ponto de eu renunciar à presidência, por exemplo. Mas eu jamais, por conta de todos esses fatos aqui, vereador Borgo, eu vou pedir uma comissão processante contra o senhor. Jamais. Obviamente que eu vou encaminhar para a comissão de ética, porque, de repente, é muito tempo conversando com o denunciante, sendo que, se você tem uma denúncia, no máximo 5 minutos você fala, olha, você protocola oficialmente na casa e que nós vamos apurar. Então, é isso. Tem um áudio aqui, não vou colocar, porque a população não merece, do Anderson, onde ele fala que a única carta que ele tem na manga é essa. A carta, depois eu vou encaminhar para cada vereador,
Já encaminhei hoje, na verdade, para os vereadores, que a única carta que ele tem na manga é essa, que é o fato, é a forma como ele teria para se manter aqui. Então, o que nós estamos votando aqui hoje é o fato deste presidente não ter aceito uma chantagem, não ter me curvado a esse tipo de manobra de pessoas que querem sustentar no poder a qualquer preço. Eu lamento muito que essa situação tenha chegado nesse ponto, no meio da pandemia, como nós estamos, com tantas vidas sendo ceifadas, e a gente poderia estar gastando todo esse tempo para estar discutindo vacina, leitos e testagem em massa para a nossa população. Pela ordem, presidente. Pois não. Primeiro, eu gostaria que fosse registrado em ata que esse vereador pediu a palavra pela ordem também, no início do pronunciamento de Vossa Excelência, e Vossa Excelência não concedeu a palavra para que esse vereador se manifestasse. Mas eu vou me manifestar agora. Entendo, tá? Salvo melhor juízo, que Vossa Excelência não poderia ter usado da palavra para fazer a defesa, pois isso fere frontalmente o processo e o decreto 201. Tá? Se foi feita a denúncia, o denunciado e o denunciante têm os momentos processuais previstos em lei para fazerem aí a sua defesa, a sua acusação. A partir do momento que Vossa Excelência, na condição de presidente, toma a palavra para se defender e ainda nega a ordem solicitada por um vereador, entendo, tá, que Vossa Excelência transgride o regimento interno e o decreto 201, por isso que faço questão que fique registrado em ata. Tá? E segundo, que Vossa Excelência citou o meu nome, me sinto no direito de me defender, tá? Não foi só aqui no estacionamento, não foi só na minha casa, na verdade me ligaram várias vezes e eu jamais deixarei de atender, inclusive como conversei com Vossa Excelência também durante algumas vezes. Se Vossa Excelência quiser, podemos aí... Vossa Excelência disse que vai mandar para ela, que eu faço questão. Vamos ver se Vossa Excelência também tem coragem e apoie a abertura da comissão processante. Eu faço questão, coloca na comissão de ética, nós vamos colocar tudo isso aí, desvendar o que está acontecendo, tá? Recebi a denúncia, pedi para formalizar, ligações monitoradas, tudo tranquilo, conforme diz a lei. Agora, me ameaçar, presidente, que vai me mandar para a comissão de ética, todo mundo sabe, aqui corre nos corredores, que a vontade, o trabalho que existe de certos grupos para me caçar é enorme. Não é novidade para ninguém. Inclusive, a própria vereadora Estela, que está dando risada aí agora no vídeo, vereadora. A senhora não recebeu um vereador com material para caçar esse vereador e Vossa Excelência foi contra. Tá? Então, nós sabemos sim que existe intenção de caçar esse vereador. Mas gostaria que entendesse o seguinte, presidente. O plenário é soberano desde que respeite a lei. E se a lei não tiver previsão para cassação de vereador, e isso garante Vossa Excelência nessa processante, provavelmente o vereador volta em 24 horas com uma liminar. Tá bom, presidente? Obrigado. Dispõe, Pela ordem, presidente. Deferido. Questão de ordem, Estela. Vereador Borgo, primeiro eu não estava rindo, eu estava mostrando ar de indignação. Vossa Excelência trazer para o plenário da casa o que se comenta em corredor, eu não acho que é da altura desse parlamento. Segundo, não faço conversa de corredor. Mas na minha sala recebi sim e lhe falei de maneira franca. Aliás, um tema no qual, inclusive, eu guardava concordância, que é a advocacia administrativa, no caso da saída do vereador Cabelo e da entrada do vereador Locadora, onde Vossa Excelência atropelou todos os trâmites, impondo a presença do vereador Marquinhos nessa casa, quando ele cuidava do pai adoecido no final de uma tarde. Então, não mistura as estações. Eu queria propor o seguinte, presidente, já que nós temos que seguir aí o decreto, e eu tenho plena concordância, se não tem mais inscritos, o procedimento agora é votação. Senão nós vamos ficar aqui pela ordem a tarde toda e não vamos sair desse reme-reme. E tem outros assuntos que essa casa tem que tratar hoje. Ok, obrigado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem deferida, vereadora Chiara. Votação nominal invertida, por favor. E não esqueci, viu? Deixa eu só pedir a ajuda aqui do apoio legislativo, vereadora Chiara. Questão de ordem, presidente.
Quem pede? Vereador Meira, definido. Cadê preciso dos nomes. Presidente, eu entendo o seguinte, eu acho que, com todo respeito, eu sei que o senhor está buscando a sua defesa perante a leitura da comissão processante, mas eu entendo que o senhor, de uma certa forma, infringiu o que está no decreto-lei 201/67, no que diz respeito ao artigo 5º, inciso 2º. O inciso 2º diz o seguinte: de posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento pelo voto da maioria, aí nós já temos os trâmites da escolha dos membros da comissão. Com todo o respeito, né, eu acho que esse não era o momento, porque o senhor é o denunciado, o senhor se manifestar. Por mais que o senhor tenha, esteja assim, literalmente sentido ofendido e pelas acusações do Anderson, mas eu entendo que, de uma certa forma, o senhor transgrediu e violou aquilo que está preconizado no decreto-lei. Até o momento em que o senhor estava fez o recebimento, fez a leitura. Depois disso, foi pedido pelo vereador Borgo se o senhor ia permitir que os vereadores se manifestassem, aqueles que desejassem. O senhor deliberou. Eu entendo que tão logo terminasse as manifestações, o senhor, como denunciado, não poderia ter utilizado a palavra. Então, eu quero deixar consignado isso, porque nós não estamos aqui nós não estamos aqui julgando o senhor, em hipótese alguma, nós estamos simplesmente apreciando um pedido de comissão processante. E essa apreciação, ela tem que se limitar ao que está preconizado no Decreto-Lei 201, que é a leitura da peça e submeter ao plenário se recebemos ou não. Ponto. Se porventura a maioria do plenário não concordar e não receber a peça, vamos seguir o rito, arquiva e dá continuidade à apuração por meio da comissão de fiscalização, por meio da comissão de ética, né, que são as comissões pertinentes a esse caso. Ponto. Além do inquérito policial que Vossa Senhoria já pediu a instauração. Mas é isso, eu queria deixar consignado isso, porque nós não podemos polemizar desse jeito, sabe? Nós temos que cumprir aquilo que está no decreto-lei, mais nada. Então, a partir do instante que o senhor fez uso da palavra, com todo respeito, o senhor extrapolou a sua autoridade como presidente da casa e como denunciado. É só isso. Muito obrigado. Vereador Meira, o decreto 201/67, ele não tem previsão legal de manifestação de nenhuma das partes, de ninguém. E a partir do momento que foi solicitado para que os vereadores se manifestassem, o direito do contraditório, ele é assegurado. Apenas isso. Então, o decreto 201/67, em nenhum momento fala que as pessoas têm que se manifestar como foi feito no caso das acusações aí. Então, apenas estamos sendo democráticos com todos aqui. Iniciamos, então, a votação ao primeiro secretário para a chamada dos vereadores. Os favoráveis à comissão processante digam sim, os contrários digam não. Acho que é bom o senhor esclarecer. Vamos deixar bem claro, gente, olha, quem for favorável à abertura de comissão processante vai dizer sim. Quem for contrário à abertura de comissão processante dirá não. Invertida. Invertida em nominal. Em nominal. Vanderlei Rodrigues Júnior. Não. Biratã Castro Sanches. Não. Sérgio Brum. Sim. Marcelo Roberto Afonso. Marcelo Roberto Afonso.
Enroscou aqui. Sim. Manuel Afonso Lozila. Não. Luiz Eduardo Penteado Borgo. Sim. Luiz Carlos Bastazini. Também. Não. Júlio César Aparecido de Souza. Não. Júlio César Aparecido de Souza. Não, né? Não estou ouvindo. Repete, por favor, Júlio, é não ou sim? Tá, saiu baixo. Não. 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 José Roberto Martins Segala. Senhor presidente, eu já declarei inúmeras vezes aí na casa, em outras oportunidades, que eu sempre vou votar a favor de comissão processante, independente de qualquer coisa, porque entendo que é o instrumento que permite esclarecer a verdade. Ele faz o mesmo papel do inquérito policial. Como promotor de justiça, sempre dependi de inquérito policial para tomar qualquer decisão. Portanto, sem entrar em qualquer mérito da questão, sou a favor da comissão processante. Guilherme Berriel Cardoso. Eu voto não. Estela Alexandre Almagro. Eu voto não. Edson Miguel de Jesus. Eu voto não. Edmilson Marinho da Silva Júnior. Eu voto não. Chiara Ranieri Baceto. Não. Benedito Roberto Meira. Sim. Antônio Carlos Domingues. Não. Onze, 1, 2, 3, 4, 5, é isso? 5 sims, 11 não. Está arquivado o pedido de abertura de comissão processante.